Amados, a pregação de hoje nós temos por título, tema, o barco e o homem. Amados, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, aqui no capítulo 5, ele vai falar que Jesus, ele entrou em um barco e ali ele começou a pregar o evangelho, as boas novas. Ele começou a ensinar, ele começou a falar aos que ali estavam sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Meus queridos, eu quero trazer aqui alguns tópicos sobre os barcos, em relação de o barco e os homens, ou seja, o barco e o homem, é o tema da palavra hoje. Então, peço que você preste bastante atenção. Primeiro barco que eu trago, eu o chamo de o chamado, o barco do chamado, que está em Mateus 4, 18 e 22, vai dizer assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. O primeiro barco aqui é o barco do chamado. Nós estamos neste barco agora. Jesus me chamou, Ele chamou você. A partir do momento que Jesus nos chama, nós entramos no barco do chamado. Não iremos nós voltar atrás ou negar o chamado, não podemos negar, temos que aceitar o chamado. O barco do chamado, quando Jesus vem andando pela praia, ele vê Simão e vê o seu irmão André, e ele chama, e a Bíblia diz que logo após isso, eles lançaram mão da rede, ou seja, jogaram a rede, deixaram a rede e seguiram Jesus. Jesus lhe chamou: deixe tudo por fazer para trás, siga Jesus. Não coloque nada à frente de Jesus, não coloque nada além de Jesus, não coloque nada mais do que Jesus. Porque o barco do chamado, quando ele chama, não é só um chamado simples, é uma convocação. Somos convocados. Paulo diz que o chamado dele foi um decreto. É um decreto que Deus está nos dando. O barco do chamado na sua vida, a partir de agora, se você não foi, você está sendo. Se você já foi, você está dentro dele. Então cuide para permanecer dentro do barco do chamado. Assim que Simão e André ouviram Jesus chamar, eles deixaram o que estava fazendo e foram seguir Jesus. Siga o Mestre, siga o Senhor. Jesus está lhe chamando.
Jesus tem um chamado para a sua vida. Jesus tem um chamado para cada um de nós. Ei, escute a voz do Mestre falando hoje, agora, no seu ouvido, dizendo o seu nome. Vem, siga-me, siga-me. E responda para Ele: eis-me aqui, Senhor. Lance tudo fora, tudo o que fazer, deixe de lado. Porque ninguém perde com Deus. Ninguém perde deixando os afazeres para seguir Jesus. Jesus mesmo diz mais tarde. Os discípulos perguntam: Senhor, deixamos casa, família, trabalho para seguir-te, o que ganharemos nós? E Jesus vai dizer a eles: 100 vezes mais, muito mais ganhará a vós do que vocês deixaram para trás, muito mais do que o que vocês tinham. Amém? O segundo barco que eu vou chamá-lo é o barco da libertação. É quando Jesus está com os discípulos e eles passam no lago, eles entram no barco e passam para a cidade, o local de Gadara, né? Onde fica a Decápolis, a região das 10 cidades. Jesus pega os discípulos e passam para Gadara, e lá eles vão encontrar um gadareno que estava aprisionado por Satanás, que estava preso muito tempo por Satanás, a saber, uns 12 anos. Meus queridos, a Bíblia vai dizer que quando eles passaram para lá, eles pegaram esse barco e foram para lá. Jesus foi para o lado de Gadara. Está escrito em Lucas 8, do 26 ao 33. Quando eles chegaram lá, que eles desceram, a Bíblia ela vai enfatizar, ela vai dizer que o endemoniado correu ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Não a pessoa em si, mas os demônios que naquele moço estava, foram até Jesus, chegando até Jesus. Eles se prostram. Ei, deixa eu te dizer, não há espírito nenhum maior do que o nosso Jesus. Não há espírito maior do que o Espírito Santo. Não há demônio maior que possa vencer o nosso Cristo. Se prostrando, eles pedem para que Jesus não faça nada, porque eles dizem para Jesus: não é chegado a hora. Ei, meus queridos, o barco da libertação, nós estamos dentro dele. Nós fomos libertos por Cristo. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo nos libertou de toda a mazela, de todo pecado, de todo mal. O demônio que havia em nós foi retirado, a Bíblia diz isso. E ali passou a habitar em nós o Espírito de Deus. Então você está neste barco. Agora, para quê? Se já está liberto? Para levar este barco adiante, para a libertação dos cativos. Jesus quer que você trabalhe nisso. O Senhor quer que você venha neste barco para trabalhar em libertação a outros que ainda estão aprisionados. O Senhor te chama, não saia desse barco. O barco da libertação, ele não pode parar. Existem muitas pessoas que estão precisando de libertação, estão aprisionadas por Satanás, estão fazendo coisas que muitas das vezes nós os conhecemos e dizemos: o que é isso? Na verdade, não são eles, e sim o demônio que fazem com que eles façam tais coisas. Pessoas que estão no crime, não são essas pessoas, porque cada pessoa que é liberta, ela se torna uma boa pessoa. Meu querido, o barco da libertação não pode ficar parado. Por isso Jesus entrou com os discípulos e foi até a outra cidade, porque ele sabia que ali havia pessoas que precisavam ser libertos. E aquele moço pode ser liberto daqueles demônios. Ele passou a fazer a obra do Senhor. Ele entra no barco do chamado e vai fazer a obra. Existe outro barco também, que eu titulei o nome, o barco da provisão. Está em Lucas capítulo 5, que nós lemos, do versículo 4 em diante, que é da pesca. É o barco da provisão.
o barco da provisão. Nós lemos e nós vamos ver no texto que Pedro vai dizer: trabalhei a noite inteira, não apanhamos nada. Meu querido, Jesus diz para ele: entra no barco, vai-te ao mar novamente. E eles fazem. Jesus joga a rede do lado direito. A palavra direita ou destra quer dizer tudo ok, tudo certo, na obediência, tudo direitinho. Amado, não tem como acontecer algo na nossa vida se não estivermos bem, se não estivermos andando direito, se não estivermos correto diante do Senhor. O barco da provisão foi tão maravilhoso que ajudaram os outros barcos que também nada pescaram. Ei, o que o Senhor der a mim e a você vai ser tão grande, tão maravilhoso, que vai se estender e vai ajudar o da direita e o da esquerda. Amados, o barco da provisão está sobre nossa vida. Esse barco nunca sairá de nós se nós ouvirmos a voz do Mestre e fazermos o que ele disser. Segundo a tua palavra, lançarei as redes. Amado, o barco da provisão, se você for notar, em meio à circunstância em que estamos vivendo, o Senhor está provendo tudo que precisamos. Você não vai ficar sem nada. O barco da provisão também é para a sua vida. O Senhor quer derramar sobre você a bênção da provisão, a bênção da prosperidade. Mas para que isso aconteça, você tem que ser obediente. Você tem que ouvir. Você tem que obedecer os comandos, o mandamento do Senhor Jesus. As suas orientações, temos que sermos obedientes. Se não for assim, não tem como ter provisão. Não tem como ter uma pesca maravilhosa como foi esta. E repito, o que Deus derramará sobre as nossas vidas se estenderá para as pessoas do lado direito e da esquerda. Ou seja, nós conseguiremos alcançar. A nossa bênção alcançará os que estiverem precisando de serem abençoados. Amados, também temos um outro barco. Um barco que eu dei o nome de fé. Esse barco, ele está escrito em Marcos 4, 35 ao 41. Meu querido, eu vou lhe lembrar, esse texto vai falar de quando Jesus entra no barco com os discípulos novamente. Jesus andava muito com eles no barco. E mais uma vez, Jesus entra no barco com eles, com os 12 discípulos. E no barco, Jesus está cansado. Jesus, ele é homem. O Cristo que está dentro é Deus, mas o que está fora é homem, é carne. Ele se cansa. E ali Jesus, ele se cansa, ele está cansado do trabalho, está cansado de trabalhar, do evangelho, de pregoar, de andar nas cidades, enfim, de fazer a obra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele adormece, ele dorme neste barco. E quando ele dorme, vem uma grande tempestade, o vento é contrário, começa a soprar, as águas começam a açoitar aquele barco. Os discípulos começam a gritar, eles começam a pedir socorro, eles começam a ter medo, eles começam a se amedrontar e ali começar a cuidar da própria vida, dizendo uns para os outros: iremos morrer, o barco vai virar, não tem como nós conseguirmos atravessar, não tem como nós conseguirmos manter este barco ainda no prumo, porque as águas estão chicoteando, está aumentando, o vento está quase derrubando as velas, temos que tirá-las. E tudo isso, amado, eles ficam à deriva, porque não tem como içar as velas, não tem como colocar o barco para ficar ele aprumado no mar, porque o mar está revoltoso, agitado. Só que dentro do barco estava Jesus, dormindo. O barco sendo castigado por aquele vendaval, e Jesus dormindo. Não pense você que Jesus estava dormindo e não sentia o barco. Ele estava com sono tão pesado
tão pesado de cansaço, que eu acredito realmente que ele não conseguia sentir o barco. Meus amados, quando nós estamos muito cansados, que o sono é muito pesado, pode perceber que a gente não escuta as coisas do lado, não sentimos nada. E assim Jesus estava dormindo. Meus queridos, e aqueles discípulos com medo de perecer, com medo de morrer, eles gritam, eles vão chamar o Senhor. Eles correm para quem pode ajudar. Ei, não vá aonde você não sabe. Não chegue a alguém que você não venha a ser ajudado. Ei, procure as pessoas certas que irá ser direcionado por Deus para te ajudar. Eles correram para Jesus, chamaram Jesus. Eu imagino Jesus se levantando meio que atordoado, porque acordar com gritaria e com um barco balançando, não imagine você que Jesus acordou de boa. Não, ele acordou meio que assustado, ele acordou meio que molhado, porque a água batia, e ali ele estava molhado, meus queridos. Ele estava dormindo porque o sono era pesado, o cansaço era grande. Meus queridos, Jesus se levantando ali, olhando para eles, ele estende as mãos e repreende o mar e o vento. E ali acontece bonança. Jesus olha para eles e diz: onde está a vossa fé? Por que sois ainda tão tímidos? Meus queridos, o barco da fé tem coisas que é nós que temos, por intermédio da nossa fé, resolver tais coisas. Se eles tivessem orado com fé, repreendido, o mar teria se aquietado, o vento teria virado bonança. Mas eles não usaram, o barco da fé. Não espere Deus fazer aquilo que você deve fazer. Então Jesus, ele repreende e ele também repreende os discípulos. Homens de pouca fé, onde está a vossa fé? Talvez o Senhor esteja perguntando para você: cadê sua fé? Amém? Vamos para o outro barco, que eu também intitulei como o barco da ousadia. Está em Marcos 6, do 45, 50 e Mateus 14. Vamos para o Mateus 14, 22, 29. A leitura fica melhor. Mateus é o complemento do texto de Marcos. Amados, o barco da ousadia. Quando você vai lá, você lê o texto que está escrito, é o seguinte: os discípulos estão no barco. Jesus dessa vez ele não foi. Jesus os obrigou a ir, mas Jesus não foi. Jesus ficou, foi ao monte, foi orar. Os discípulos estão só, no meio do mar, dentro do barco. E de repente, de madrugada, vem outra tempestade. Meus queridos, eles gritam, eles ficam com medo. Eles vão lembrar do momento em que Jesus estava no barco, daquela outra ocasião. E agora Jesus não está. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele não estava lá como pessoa. Jesus não está conosco hoje como pessoa, mas ele está como Espírito. Ele está nos vendo. E a Bíblia vai dizer que ele vem andando sobre o mar. Os discípulos estavam tão medrosos. Eles não estavam conseguindo ver o espiritual, que quando eles verem Jesus, eles pensam que é um fantasma. E eles gritam: fantasma. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. O medo, quando ele toma conta do ser humano, o medo nos faz ouvir coisas, ver coisas, ouvir o que não existe e ver o que não tem. Meu querido, assim foi aqueles discípulos. Acontece que Jesus ele vem andando sobre o mar. Ele vem em direção ao barco. Jesus está vindo em direção ao seu barco, a sua vida. Acontece que quando ele diz isso, não temas, sou eu, Pedro diz: se és o Senhor, deixa-me ir ter contigo. Jesus diz: vem. Pedro desce do barco e começa a andar. É interessante, muito tremenda essa passagem. Pedro anda sobre as águas como Jesus está andando. Ele pisa nas águas como se estivesse pisando em terra firme. Só que há um detalhe. Pedro, ele olha o que não deveria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
O nome do barco que eu intitulei se chama ousadia. Tenha ousadia. Quer viver coisas grandes de Deus? Tenha ousadia. Quer viver coisas novas de Deus? Faça coisas novas para Ele. Tenha ousadia no agir. Tenha ousadia na obra do Senhor. Tenha ousadia para com Deus, para que você viva coisas grandes, para que você viva coisas extraordinárias. Andar sobre as águas, a Bíblia não fala que ninguém mais andou. A Bíblia só diz que Jesus e Pedro andaram. Ei, quer fazer coisas que ninguém fez? Tenha ousadia. Tenha ousadia de fazer aquilo que ninguém fez, ou talvez que você nunca fez. Pastor, eu tenho vontade de ser usado por Deus tão poderosamente. Então faça coisas que seja ousado para Deus. O Senhor só diz, vem. E é nós que temos que fazer essas coisas. Amados, seja ousado. Deus ama quem é ousado. O outro barco que eu trouxe é o barco da missão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 2, depois do 12 ao 25. Atos 27. Capítulo 27, do 12 ao 25. Meus queridos, ele vai falar do navio que Paulo entra para ir a Roma. Paulo não estava de viagem. Paulo não estava viajando para Beronear. Paulo estava indo a Roma para uma missão. Ei, entre no barco da missão. Seja um missionário. Seja uma missionária. Tenha ousadia. E agora, faça missão. Paulo estava indo a Roma fazer missão. A Bíblia vai dizer que em Roma ele ganhou muitas vidas. Paulo estava indo como um prisioneiro, mas ele não ficou como prisioneiro, porque ele poderia estar preso fisicamente, mas a alma estava livre, o espírito estava livre. Meus queridos, existem muitas pessoas e locais aqui mesmo no Vale do Curu precisando de você para pregar as boas novas, para fazer a obra de Deus. Amados, onde você estiver na parte do Brasil, qualquer local, o Senhor precisa de você. Existe sempre um lugar no planeta precisando de missionários, precisando de pessoas que façam missão, que façam a obra de Deus. Seja ele aqui, seja ele transcultural. Uma coisa é certa: se você fizer a obra de Deus, Deus com certeza vai fazer por intermédio da sua vida grandes coisas. O barco da missão, ele é para todos. Todos nós temos que entrar dentro do barco da missão. Amém? Glória a Deus. Mais um barco para encerrarmos. O barco da salvação. O barco da salvação. Amados, o barco da salvação, nós iremos para Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Esse barco, ele não é chamado barco, apesar de ser um grande barco ou um navio, ele é chamado de arca. A arca que Noé construiu. Este é o barco da salvação. E esse barco da salvação até hoje está nos mares, buscando todas as vidas que precisam entrar nele. Este barco, ele está querendo você dentro dele. Quando Deus manda o dilúvio, quem estava fora deste barco pereceram. Escaparam Noé e sua família. Meus amados, o barco da salvação nada é do que hoje os templos e nós mesmos. Nós somos a arca hoje. Os templos é a arca física hoje.
Por quê, pastor? Porque é nos templos, a arca chamada templo, onde se congrega os que irão de ser salvos. O dilúvio dessa vez não vai ser com águas, vai ser o arrebatamento. O dilúvio desta vez vai ser o chamado do Senhor Jesus. Meus queridos, permaneçam na arca, não saia dela, não saia dessa arca. Hebreus vai dizer que todos precisam se congregar. Essa congregação, essa arca, hoje em dia, espiritualmente sou eu e você, e fisicamente são os templos. Hoje essa arca está fechada. Hoje essa arca não se pode estar dentro dela. Então o que está prevalecendo hoje é a arca eu, é a arca você. Noé recebeu uma instrução. Deus deu diretrizes a Noé. Ele e a família começaram a trabalhar. Ei, comece a trabalhar pelo reino. Trabalhe pelo reino. Noé e a família trabalhavam. Você trabalhe também. Porque a arca hoje da salvação, amados, somos nós. O Espírito Santo, ele está nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça. Meus queridos, não é tempo de brincar de crente. Não é tempo de brincar de revelação. Não é tempo de brincar de profecias. Não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Se nunca foi tempo, hoje pior ainda. Por quê, pastor? Porque estamos na graça. No tempo da lei só era pecado se fizesse. Hoje é se pensar. Meus amados, se coloque na condição de um filho e uma filha, obediente a um pai que ama. Meus queridos, quando o nosso Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, para buscar as pessoas que estão dentro da arca, Jesus, ele não vai descer até a terra. A Bíblia diz que ele vai ficar entre as nuvens no céu, acima das nuvens. A trombeta vai tocar. Só quem estiver verdadeiramente na arca espiritual vai ouvir a trombeta e vai escapar do dilúvio chamado grande tribulação. O dilúvio de Noé destruiu todo aquele planeta. O dilúvio que irá ser nos dias que virão agora se chamará a grande tribulação, o reino de Satanás. Não queira ficar. Existem pessoas que dizem que se não for da primeira chance, que é essa da graça, irão da segunda. Eu digo que não vai, porque se não consegue ir numa moleza dessa, vamos se dizer de passagem, porque não é difícil servir a Jesus hoje. Não é difícil servir o Cristo hoje. É fácil. Estamos, amado, estamos num momento maravilhoso de servir a Cristo. Então, não saia desta arca. Não saia desta arca. O Senhor te chama, você sabe disso. Você tem um chamado, você sabe disso. E eu quero dizer para você, se você tem esse chamado, eu estou apto aqui, disposto para conversar com você. Pastor, eu tenho um desejo de ser pastora. Eu tenho um desejo de ser pastor, um líder de igreja. Ei, Paulo vai dizer para Timóteo, aquele que almeja o episcopado, ou pastoreio, ou presbitério, ou bispado, boa coisa almeja. Meus queridos, não brincamos, mas sejamos bastante fiéis ao Senhor. Amém? O barco do chamado
o barco da libertação, o barco da provisão, o barco da fé, o barco da ousadia, o barco da missão e o barco da salvação. Amém? Encerramos a palavra de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.